Olá pessoal, hoje nós estamos aqui para falar de mais um procedimento especial. O procedimento especial que nós vamos falar hoje é o da ação de exigir contas, tá? Que no CPC de 73 era chamada também de ação de prestação de contas. Antes da gente explicar um pouquinho por que mudou o sentido, né, o nome do CPC de 73 para o CPC de 2015, nós vamos fazer uma breve introdução explicando que dependendo do negócio que as partes estabelecem, né, que duas pessoas, melhor dizendo, estabeleçam, há necessidade de um acertamento posterior, no sentido de uma das partes demonstrar o resultado daquele negócio. Ele ocorre sempre que uma pessoa fica sob a administração de bens de outra, por exemplo, o curador em face do curatelado, o tutor em face do tutelado, o testamenteiro e o inventariante em face dos herdeiros, o advogado em face do cliente, enfim, todo o administrador em face do administrado, tá? Então, em todas essas situações, muitas vezes é necessário se mostrar o resultado, né, posteriormente, o resultado dessa administração de bens. E é aí que surge essa ação de exigir contas. Como eu falei para vocês, no CPC de 73, essa ação era chamada de ação de prestação de contas. Por quê? Porque dentro de todas esses exemplos que eu citei, por exemplo, o curador em face do curatelado ou o advogado em face do cliente, existia de um lado um dever, ou ainda existe, né, um dever de um e o direito do outro. Veja, o advogado tem o dever de prestar contas ao seu cliente e o cliente tem o direito de exigir contas em face do advogado, assim como em todas as outras situações em que há esse negócio jurídico que precise de um acertamento posterior. Mas, no sistema do CPC de 73, existia, na verdade, a ação de prestação de contas tanto para exigir as contas como para prestar as contas. Então, a gente costumava dizer que a legitimidade ativa no sistema do CPC de 73 era de quem tomasse a iniciativa primeiro. Se aquele que tem o dever de prestar contas propusesse a ação primeiro, ela seria uma ação de dar contas, em que o juiz iria analisar se essas contas foram bem prestadas, se tem algum saldo, ou, né, alguma coisa relacionada a isso, de repente tem um saldo a receber, se o saldo demonstra que realmente a prestação foi boa, que o cumprimento do contrato foi bom. Mas se quem tomasse a atitude primeiro fosse a pessoa que tinha o direito de exigir contas, então ela teria um outro procedimento e aí ela era chamada ação de exigir contas. O que o CPC de 2015 fez? Ele, na verdade, agora só fala da ação de exigir contas, que é aquela proposta por quem tem o direito de exigir em face de quem tem o dever de prestar essas contas. Então, claro, não quer dizer que quem tenha o direito, o dever, melhor dizendo, de prestar as contas, não possa tomar a iniciativa primeiro, mas aí o procedimento vai ser o procedimento comum, porque a ação ela vai ser uma ação meramente declaratória. Agora, o procedimento especial, ele conta com outras peculiaridades que nós vamos ver na sequência. Para iniciar, eu gosto muito de usar o conceito trazido pelo Adroaldo Furtado, que diz mais ou menos assim, que prestar conta significa uma pessoa fazer a outra a exposição pormenorizada dos componentes do débito e do crédito resultantes de uma determinada relação jurídica, concluindo assim pela apuração de um saldo que pode ser credor, devedor ou inexistente. Antes de mais nada, é necessário esclarecer que, apesar de a gente estar falando que aquela pessoa que tem o direito de exigir pode propor essa ação em face de quem tem o dever de prestar, nós temos que deixar bem claro que precisa ter interesse de agir, tá? Então, as contas não são sempre prestadas judicialmente,
tá? Exceto naqueles casos em que o administrador é judicial, por exemplo, o curador em face do curatelado, o tutor em face do tutelado, o testamenteiro, o inventariante judicial em face dos herdeiros. Aí sim a prestação de contas tem que ser judicial. Inclusive, ela tem que ser em apenso aos autos onde foi determinada a prestação de contas. Agora, quando não se trata de prestação de contas judicial, vamos pegar o exemplo lá do advogado em face do cliente, o cliente em face do advogado, essa relação que existe entre eles, não quer dizer que sempre as contas tenham que ser prestadas judicialmente. Na verdade, só vai haver o interesse de agir para essa ação de exigir contas se aquela pessoa que tem o direito de exigir contas, ela pediu e não recebeu as contas, ou então quando houve alguma discordância com relação à forma ou ao conteúdo das contas prestadas. Essa ação, ela também é uma das que tem natureza dúplice. E isso se revela por quê? Porque aquela pessoa que tem o direito de exigir as contas, certo? Ela propõe ação. Aquele que tem o dever de prestar as contas, se as contas realmente forem julgadas, e a gente vai ver como é que isso funciona, porque o procedimento pode se desdobrar de várias maneiras, se as contas estiverem em juízo, e o juiz tiver que julgá-las, pode ser que ao julgar essas contas, o juiz reconheça um saldo. Porque como nós vimos, na verdade, prestar contas é fazer aquela apresentação detalhada dos componentes do débito, do crédito e também a apresentação do resultado. E esse resultado pode ser credor, devedor ou inexistente. A sentença que julga essas contas, ela pode apurar um saldo, a existência de um saldo. E o detentor deste saldo pode cobrar na fase de execução esse saldo. E quem é que pode ser o detentor desse saldo? Pode ser tanto o autor quanto o réu. Ou seja, aquela pessoa que tem o direito de exigir contas, que propõe ação, pode ser que na fase de execução, de cumprimento de sentença, tenha que pagar alguma coisa caso a sentença declare um saldo devedor por parte dela e credor por parte do réu. Assim como poderia ser o contrário, as contas prestadas demonstrem um saldo em favor do autor, e aí ela pode ser cobrada na fase de execução da mesma forma. Como é que se dá esse procedimento da ação de exigir contas? Na inicial, o autor tem que preencher os requisitos gerais de toda a petição inicial, presentes lá no artigo 319 do CPC, sem a necessidade, claro, de ter que cumprir com aquele requisito que fala da audiência de conciliação ou de mediação. Na inicial, o autor tem que fazer a prova, né, de que realmente o réu tinha a administração dos bens dele, ou seja, ele tem que demonstrar o interesse de agir, de acordo com o artigo 550, parágrafo 1º do CPC. Então, ele tem que, se tiver documentos, ele tem que trazer esses documentos que comprovem, na verdade, as razões pelas quais ele tem o direito de exigir contas. Se essa petição inicial preencher os requisitos, ou seja, se o juiz fizer um juízo de admissibilidade positivo, o réu então vai ser citado para apresentar as contas ou contestar, certo? Só que aí, veja, o que pode acontecer nesse procedimento? O réu pode apresentar as contas, ele pode contestar ou ele pode não fazer nada. E é por isso que durante algum tempo até se costuma falar na praxe forense que essa ação, na verdade, ela tem duas fases, tá? Essa ação de exigir contas. Não é correto dizer que ela tem duas fases, mas na verdade ela pode ter duas fases. E duas fases a gente diz assim, porque se o réu contestar ou se ele ficar inerte, ou seja, ele não
fazer nada, nem contestar e nem apresentar as contas, na verdade, pode ser que essa ação tenha sim 2 fases. Por quê? Porque se o réu citado não apresenta as contas, seja porque ele contesta ou seja porque ele é revel, ele, na verdade, o juiz vai ter que primeiro verificar se existe realmente o direito do autor de exigir as contas. Então, vejam bem, para a gente poder dizer que a ação pode se desenvolver em 2 fases, a gente estaria falando de 2 fases que são as seguintes. A primeira seria a fase para verificação do direito de exigir contas, ou melhor, para verificação da exigibilidade das contas, e se o juiz verificar que de fato o autor tem o direito de exigir as contas, aí ele vai condenar o réu a prestar essas contas. Então, só numa segunda fase é que a gente teria essa análise das contas em si. Então, vejam bem, se o réu é citado e apresenta as contas, o procedimento vai prosseguir para que haja essa análise das contas. Agora, se o réu não traz as contas, postou-se inerte ou contestou, negando o dever de prestar contas, o que primeiro o juiz vai ter que verificar? Se de repente existe ou não mesmo, o direito do autor exigir essas contas. Se o juiz entender que não tem o direito, ele, por sentença, vai julgar improcedente o pedido. Então, ele vai pôr fim àquele processo em fase cognitiva. Agora, se o juiz verificar que de fato o autor tem o direito de exigir as contas, aí ele, por decisão interlocutória, segundo melhor compreensão ou compreensão atual, ele vai condenar o réu a prestar essas contas. E aí sim é que vai se iniciar uma segunda fase. Por quê? Porque a segunda fase seria para análise dessas contas. Mas para o juiz poder analisar as contas precisam estar presentes dentro do processo. É por esse motivo que a gente vai explicar como é que vai se desdobrar esse procedimento através de um fluxograma que eu fiz para vocês e que eu acho que facilita um pouco a compreensão, certo? Bom, vejam só. O procedimento, ele começa com uma petição inicial e o réu é citado, como nós dissemos, com prazo de 15 dias para ou apresentar as contas ou contestar. É claro que ele pode apresentar as contas, contestar ou permanecer inerte. Então, se ele apresentar as contas, como é que o feito vai se desdobrar? O autor pode se manifestar concordando com as contas, ou então ele pode se manifestar discordando das contas apresentadas. Então, vejam, se ele concorda com as contas, o juiz já pode julgar essas contas. Lembrando que toda vez que o juiz julga as contas, ele pode verificar a existência de um saldo, e esse saldo pode ser tanto favorável ao autor quanto ao réu. Agora, o réu pode apresentar as contas e o autor, quando for se manifestar sobre elas no prazo de 15 dias, pode discordar dessas contas. E aí, o réu ainda vai ter um prazo, Então, vejam, se ele se manifestar discordando das contas, ele tem que claramente dizer qual é o lançamento que ele está impugnando, a respeito de qual lançamento que ele não concorda. É por isso que nós vimos que prestar contas, na verdade, é apresentar parcela por parcela os componentes do débito e do crédito. Então, o autor pode discordar e tem que demonstrar qual lançamento ele não concorda. Para quê? Porque o réu ainda vai ter oportunidade de apresentar documentos justificativos desses lançamentos impugnados, tá? Independente dele apresentar ou não esses documentos justificativos, o processo tem que ser julgado.
Na grande maioria das vezes, esse tipo de ação conta com prova pericial. Quando não pericial, pelo menos um cálculo do contador para dirimir eventual conflito que diga respeito ao cálculo, né, ou ao resultado das contas. E aí o juiz vai julgar essas contas, verificando a existência do saldo ou não. Se o autor, na verdade, pedir as contas, tá, e o réu apenas contestar, o feito vai tramitar pelo procedimento comum, porque, como nós vimos, o juiz pode entender que o pedido do autor é improcedente. Então, quando a gente fala que ele vai prosseguir pelo procedimento comum, nós estamos falando que o feito vai prosseguir para quê? Para que o juiz verifique se há ou não há obrigação do réu prestar as contas. Então, pode culminar com uma sentença de improcedência, ou seja, o juiz entender que não há obrigação do réu prestar contas. E pode, por outro lado, haver o reconhecimento de que o réu tem que prestar contas. Como o procedimento, a fase cognitiva do procedimento comum não acaba quando o juiz reconhece a obrigação do réu prestar contas, então esse ato aqui é uma decisão interlocutória da qual cabe agravo de instrumento. Quando o juiz, então, reconhece a obrigação do réu prestar contas, esse réu, então, tem que prestar contas em 15 dias. A decisão aqui, ela tem caráter mandamental. Por quê? Porque ela dá uma ordem para o réu cumprir sob pena de uma sanção, ou seja, ele reconhece ali que o réu descumpriu, tá? Com o contrato, que, portanto, ele tem que prestar essas contas, então ele condena ele a prestar sob pena de sanção. Qual é a sanção? Não poder impugnar as contas que o autor apresentar. E aí, o réu vai ser, então, intimado a apresentar essas contas em 15 dias e ele pode, portanto, apresentá-las ou não apresentá-las. Se ele apresenta as contas, aí da mesma forma o autor vai ser intimado a se manifestar. Ele pode discordar das contas ou ele pode concordar com as contas. Ele apresenta as contas, então, o réu, depois que ele foi condenado, e o autor discorda das contas, sempre o autor discorda, mostrando claramente qual é o lançamento com o qual ele não concorda. E aí o réu pode apresentar documentos justificativos desses lançamentos e o processo com ou sem prova pericial vai passar para análise das contas e verificação do saldo. Se, por sua vez, a decisão reconhecer a obrigação do réu prestar contas, esse réu intimado a prestar contas, apresentá-las e o autor concordar, também o juiz já pode julgar, sem a necessidade de passar pela produção de provas. Agora, se o réu contestou, o juiz reconheceu a obrigação do réu prestar essas contas e intimado ele não apresentou, nós já vimos que a sanção é não poder impugnar as contas que o autor apresentar. Então, por esse motivo, o autor vai ser intimado a apresentar essas contas em 15 dias, mas isso não significa que ele possa apresentar qualquer coisa. Nesse caso, muito provavelmente, ele apresenta as contas e o juiz, para poder julgar se elas foram bem ou mal prestadas, vai ter que fazer a prova pericial, tá? E aí ele vai julgar essas contas. Agora, vejam só, se o juiz designar perito aqui, deferir prova pericial, determinar a prova pericial, as partes, tanto o autor quanto o réu, vão ter perfeitamente o direito de formular quesitos e indicar assistentes técnicos, porque, veja, o réu foi condenado a prestar contas sob pena de não poder impugnar as contas que o autor apresentar, mas não que ele não possa participar de eventual perícia que foi designada. Então, quando o autor é intimado, porque ele não apresentou, isso não significa que ele não possa participar de prova pericial, ele só não vai poder impugnar essas contas que o autor apresentou. E vejam só, se o autor apresenta a petição inicial e o réu é citado, o réu pode permanecer inerte e como o feito vai prosseguir, é da mesma forma se ele
tivesse contestado ou não. Por quê? Porque o fato do juiz ter determinado, ou melhor, que pelo fato do réu ter se tornado inerte, ou seja, ter sido réu, só vai determinar o julgamento antecipado, mas isso não significa que o juiz tem que necessariamente dar uma decisão de procedência. Ele pode perfeitamente julgar pela improcedência do pedido. E aí, se isso acontecer, temos que lembrar que está se pondo fim à fase cognitiva do procedimento comum. Porém, se o juiz entender que o réu deve sim prestar as contas, então ele vai dar essa decisão aqui reconhecendo a obrigação e condenando o réu a apresentar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não poder impugnar as contas que o autor apresentar da mesma forma. Então, o procedimento, como ele vai se desdobrar, depende muito da reação que o réu tiver. Veja, se o réu citado oferecer essas contas, ele não está, na verdade, negando o fato constitutivo do seu dever de prestar as contas. Na verdade, ele vem, apresenta suas contas e aí o juiz vai ter que julgar se essas contas foram bem ou mal prestadas e, eventualmente, apurar a existência de um saldo, que, como nós já vimos, pode ser favorável tanto ao autor quanto ao réu por conta da sua natureza dúplice. Mas se o réu contesta, na verdade, ele está contestar aqui, entenda-se, contestando, negando o seu dever de prestar contas. E aí o que o juiz vai ter que analisar é se de fato o réu tem ou não tem que ser condenado a prestar contas. Então, por isso que primeiro vai haver essa análise, e talvez para isso precise de uma produção de provas, inclusive, para se verificar se ele tem realmente o dever de prestar contas. Havendo, o juiz então vai condená-lo a prestar contas sob pena de não poder impugnar aquelas contas que o autor apresentar. Então vejam, quando o réu citado apresenta as contas, o autor vai ter o prazo dele para se manifestar sobre essas contas apresentadas pelo réu. Agora, quando o réu não apresenta as contas e contesta, aí sim é que vai ter que se verificar se de fato o réu tem que prestar essas contas para poder condená-lo. E se ele não conseguir demonstrar, o autor não conseguir demonstrar que o réu tem o dever de prestar contas, o juiz pode perfeitamente julgar improcedentes os pedidos. Agora, se o dever de prestar contas ficar demonstrado, aí sim o juiz condena o réu a prestar contas por uma decisão que, pela doutrina majoritária, é uma decisão interlocutória, porque ela não está colocando fim à fase cognitiva do procedimento comum. Então, portanto, dela cabe agravo de instrumento. A gente sabe que a doutrina diverge um pouquinho, a jurisprudência também. Alguns doutrinadores chegam a chamar essa parte da decisão que condena o réu a prestar contas até mesmo de sentença parcial. Outros dizem que ela é sentença, porque naquele conceito que o código usa para definir o que é sentença, o que é decisão interlocutória, o legislador diz ressalvados os casos dispostos em procedimentos especiais. Porém, o FPPC, que é o Fórum Permanente de Processualistas Civis, já entendeu que se trata, sim, de uma decisão interlocutória passível de agravo de instrumento. Apesar de, hoje em dia, ainda haver uma leve, não uniformidade no tratamento jurisprudencial a respeito disso. Há tribunais que ainda entendem que se trata de sentença e, portanto, o recurso cabível seria apelação. Mas tem se mostrado não dominante esse entendimento. E também, pessoal, é importante a gente esclarecer que, muito embora o código fale que ele pode apresentar contas ou contestar, é claro que ele pode, de alguma forma, apresentar as contas e contestar, né? Pode ser que a contestação dele verse sobre qualquer outra matéria processual ou até mesmo material. Não está afastada essa possibilidade. Só que aí o feito se prossegue da mesma maneira, porque
não há necessidade do juiz condenar o réu a prestar essas contas, afinal de contas ele já trouxe as contas e elas podem perfeitamente ser julgadas. Bem, pessoal, por hoje é só, espero que vocês tenham compreendido bem o tema e na próxima falamos sobre outro procedimento especial.